Então, mais uma vez, uma boa noite a todos, graça e paz da parte do nosso Pai Celestial. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo que nós temos feito durante estes dias, lembrando sempre, buscando apenas o que diz a palavra, sem buscar agradar homens, sem compromisso com o sistema religioso de forma alguma, nem também com nenhuma ideologia, de forma alguma, mas apenas com o que diz a palavra, de uma forma clara, sem criar, nem também alterar, nem muito menos retirar aquilo que a palavra nos apresenta de maneira tão clara. Esses dias nós temos falado sobre os enganos, infelizmente, que têm ocorrido com relação às atribuições como eu poderia dizer, de blasfêmia para o nome Jesus. O nome Jesus. Só posso falar se for em hebraico, só posso falar se for Yeshua, ou Yahashua, e aquela coisa toda, e se cria uma verdadeira confusão. E a palavra diz que Deus não é de confusão. Mas não pode falar Deus, tem de falar Elohim. Certo, mas Elohim também era usado para se adorar os falsos deuses, então não pode falar também Elohim. Então é preciso que haja uma certa parcimônia, entendimento, conhecimento, porque senão se cumpre em nós aquilo que a palavra diz, o meu povo perece porque lhe falta o entendimento. Entendimento. Entendimento não é apenas a pessoa ser um mero repetidor daquilo que os outros falam para ela, é preciso ser um bereano. E não criar situações, nem circunstâncias, nem doutrinas, nem fundamentos que não tenham correspondência nas escrituras. Nós precisamos ser investigadores, e não meros repetidores de tudo aquilo que as tem falado ultimamente, usando o YouTube, da facilidade dos meios de comunicação. E muitas pessoas não conhecem o básico das escrituras e, infelizmente, têm acreditado em muitas dessas coisas. Ontem, no estudo de ontem, nós pudemos abordar um pouco mais sobre esse tipo de coisa, relacionado, ao nome Jesus. Tem pessoas que até, eu já vi nos grupos aí, a pessoa no celular dela, aí vai no Google Tradutor, aí coloca J, letra J, aí dá um traço, coloca ZUS. Olha só, essa palavra ela é em português. Aí vai J, ZUS, aí coloca lá e dá porco. Aí está vendo? O nome Jesus quer dizer porco. É o porco, o cavalo, é uma coisa blasfema. Então, falar. Você não pode falar. Então, dizem que o nome de Jesus é pagão porque sus, no hebraico, significa cavalo, e no latim é porco. Então, em português, como no latim, é construído um nome com significado de zombaria. Mas em português, sus não quer dizer nada disso. Significa, vamos ser bem claro aqui, sus é sistema único de saúde. Sus, em espanhol, quer dizer seus. Seu. Sus, em tagalo, quer dizer poxa, é uma exclamação. Em croata quer dizer túnel. Em francês quer dizer adição. Polonês quer dizer saltar. Em romeno quer dizer para cima. Em turco quer dizer cala a boca. Peraí. Nós precisamos ter parcimônia com as coisas. A palavra existe em português e é uma expressão para infundir ânimo. A palavra porco em latim é porcum, ou porcos, ou suínos. A palavra porco em hebraico, tradução dela, na fonética dela, é o hazir. A palavra porco em grego é koiros. Então, qual o sentido disso tudo? Qual o sentido dessas coisas? Realmente é assim como as pessoas têm falado? A letra J vem de Júpiter. Nós vimos isso ontem, né? Vamos voltar a não falar sobre isso. O deus romano, Jesus, também vem de outra divindade pagã, e juntaram só o J, viu? Só o J de Júpiter, pegaram um Essos e criou o nome Jesus. É muita criatividade. É isso? É muita criatividade que as pessoas têm. Eu já vi um exemplo também, por exemplo, Israel. Não, Israel também é uma coisa que paganizou, porque aí pega o quer dizer uma divindade, Ra era uma divindade egípcia, e é outra coisa. Aí juntaram e fizeram Israel. As pessoas estão tirando isso de onde? Criatividade.
É bastante a criatividade das pessoas. As pessoas esquecem sobre as regras básicas da transliteração, como nós vimos ontem, né? Você tem lá a palavra Yerushalayim, transliterado Jerusalém. Você tem lá o Betlehem, né? Belém. Você tem lá o Yahudá, Judá, Yehezkel, que é o Moshe, Moisés. Você tem isso na escritura inteira. E você também tem casos de nomes próprios em hebraico e aramaico que foram traduzidos, sim, para o grego. Exemplo, você tem o Immanuel, do hebraico, que é o Emanuel. É aquele lá, né, que os filhos do trovão, o Boanerges, que é o Benai Hergeshi, que é o Filhos do Trovão, lá de Marcos 3,17. O Messias é do Ram, Machia. A gente já sabe disso. Nós vimos ontem o caso de Cefas, ou Kefá, que quer dizer Pedro, que é Petros do grego. Então, você vai ver isso na escritura. Né? A Tabita, a própria Tabita, lá de Atos 9:36. Então, fica bem claro isso aqui para a gente quando nós estudamos a escritura. Também nomes de povos, de nações listados no Antigo Testamento, com seus nomes originalmente em hebraico, tiveram seus nomes alterados nos caracteres gregos, como estão lá na Septuaginta. Por exemplo, Egito. O Egito é o Mitzraim, de Gênesis 10:6, foi chamado pelos gregos. Né? A Etiópia é Cush, Gênesis 2:13. A Etiópia, lá, Segunda Reis. A Grécia é o Yavã, a terra de Javã, de Gênesis 10:2 também, do grego Jônio. Então, as coisas ficam claras, né? A Síria, né? Arã, a terra de Arã, Gênesis 10:22. Outro ponto também, nomes traduzidos, né? De lugares, hoje atualmente, por exemplo, Estados Unidos da América, United States of America. Todos os idiomas da Terra, eles traduzem o seu nome. Francês, por exemplo, Etats Unis. Olha como é que se fala Estados Unidos. Etats Unis. Você tem o grego também, que eu não vou falar aqui, né? Polité, Amerique, o hebraico também. Hazot, Habrit, Shel, Americá. Pronto. Mas essa história que diz que nomes não se traduzem, começa a cair por terra. Vai. Tem Groenlândia, Alemanha, você tem lá em alemão, como é que se pronuncia Alemanha? Deutschland, é alemão. Em inglês, Germany. No sueco, Tyskland. Alemanha. Esperanto, germânio. Francês, Alemanha. E por aí vai. Então, cai por terra essa história. Cai por terra. Um nome próprio. Por exemplo, se tem alguém que tem o nome Luiz. Luiz conhece o Luiz com Z. O Z do teutônico. Aí tem lá o Ludwig. É Luiz. Não é Vig, guerreiro, mas Ludwig, célebre, famoso. Célebre, guerreiro famoso. Ludwig. Olha só que coisa. Você também pode ter, né? Chlodovek, Clodovicus. No albânio, Luigi, tudo isso Luiz. No alemão, Ludwig, Aloysius, Aloy. No árabe também, no aramaico. Mesma coisa José em português. Yosef, ou Yahusef, como o pessoal, né, coloca o Yahusef. E por aí vai. Joseph, no inglês. Então, qual o sentido dessa imposição sem base bíblica? E ainda mais com a alcunha de blasfêmia, para que as pessoas tenham uma naturalização bíblica para termos hebraicos. Qual o sentido que está por trás disso aí? Então você vê que existe uma adaptação dos nomes. Você tem o nome do Filho do Eterno. Ele foi adaptado para os mais diversos idiomas. Por quê? Ele mesmo havia dito que a sua palavra seria pregada, ministrada em todo o mundo. Em todo... Seria ministrada em todo o mundo.
para testemunho a todas as nações, então viria o fim. Então, o seu nome referente à pessoa, mandamento de obrigação daqueles que creem, que crescem no Evangelho. E a palavra diz, lhe porás o nome, no grego, Jesus, no grego, Jesus, Jesus, Yeshua, hebraico, Ishô, do aramaico, lá, o siríaco oriental, Yeshu, o aramaico, do siríaco ocidental, Jesus, em inglês, Gessi, do Haiti, Jessu, italiano, e por aí vai. Qual a blasfêmia que existe nisso aqui? Qual o tipo de blasfêmia nós temos aqui? Não há. Não há. Não há nenhum tipo de blasfêmia. Então, cai por terra aqui, e nós procuramos aprofundar um pouquinho mais nessa questão de ontem, essa história de que se diz que nomes próprios não são adaptados. Esse que é o caso. Né? Para outros idiomas, como essas pessoas, muitos desses ensinam por aí. Ensinam por aí. Então, nós precisamos ter cuidado com esse tipo de coisa. Precisamos ter bastante cuidado com esse tipo de coisa, principalmente agora, nos últimos dias em que nós estamos vivendo. Olha, tem outro tema aqui interessante, que nós podemos falar agora, é isso aqui. Quando você vai fazer uma viagem, ainda sobre esse tema, para a Inglaterra, você diz assim, eu vou fazer uma viagem para England, em breve. Você faz isso? Você está falando num padrão, na sua língua nativa, na sua língua materna, em português, e de repente você introduz um elemento estranho à sua língua, sem necessidade. Vou fazer uma viagem para England em breve. Você faz isso? Não. Você diz, vou fazer uma viagem para a Inglaterra em breve. Agora, se você está na Inglaterra, é aconselhável, vamos dizer assim, o correto é que você fale a língua nativa, a língua materna lá. Então você vai falar England, ali. Ou então você diz, meu filho entrou para o time de futebol. Você não vai dizer, meu filho entrou para o time de futebol. Não, meu filho entrou para o time de futebol da escola. Então, será que Deus ia ter prazer nisso aqui? Foi para isso que Jesus veio? Para que você mudasse a sua língua sob pretexto de blasfêmia? Não tem isso na Escritura. Onde é que tem um texto nos escritos de Paulo que fala sobre isso, que obriga isso? Não tem. Não existe isso aqui. De forma alguma você vai encontrar. Agora eu queria falar um pouco sobre Cristo. Cristo, ou ungido, ou Hamashia, versus Crestus Mitra. Pronto, esse aqui é um ponto interessantíssimo. Não pode falar Cristo, porque Cristo é Mitra. Cristo é Crestus Mitra. Foi criado lá novamente na igreja romana e tal, blasfemando, Cristo é Crestus. Não fala Cristo, você tem que falar ungido. Ungido ou Messias. Nossa. Lá em Cristo. É derivado do grego Christos. K-R-I-S-T-O, Christos. Que significa ungido. Que, por sua vez, deriva do hebraico Hamashia, que significa Messias. Veja que tudo tem um significa aqui. É preciso que haja um sentido para mim. Para minha, da minha língua materna. Então você tem o latim Cristo, derivado do grego Christos, que significa ungido, que deriva do hebraico Hamashia, que significa Messias. Isso aqui é um título. É um título, na verdade. Então você tem o uso tanto na ordem direta, Jesus Cristo, como na ordem inversa, Cristo Jesus, como Paulo fazia. Jesus. Então você tem um Christos, no grego clássico. E o Christos, ele fica, um dos sentidos dele é coberto em óleo. Como assim? Era uma translação literal do Messias. Por quê? Lá para Israel, a unção com óleo, ela sempre é um sinal para expressar o recebimento de um encargo da parte de Deus. Então era costume derramar o óleo sobre a cabeça dos reis no momento em que eles tomavam posse. Você vê em 1 Samuel 10, foi feito isso com Davi, e várias outras passagens. Sacerdotes também, Êxodo 30, você vai ver isso com Arão.
Também existe uma unção no sentido metafórico, como fala lá em Isaías, não é isso? Isaías capítulo 61, Lucas 4, o Espírito de Deus é derramado. Tanto que um dos símbolos do Espírito é óleo, não é isso? Lembram das virgens lá, que não tiveram óleo? Também Jesus é ungido no sentido simbólico no batismo. Lá, Marcos 1, nós vamos ver isso. Agora, quem é Mitrídates Crestus? Olha só, Mitrídates Crestus. Vamos falar um Mitrídates Crestus. Olha que interessante isso aqui. Mitrídates Crestus era conhecido como o Bom. O Bom. Isso aqui floresceu no século II antes de Cristo. Ele morreu em 115 ou 113 antes de Cristo. Mitrídates Crestus. Veja, a palavra ela é escrita assim, ó, C-H-R-E-S-T-U, Crestus. Ele foi um príncipe governante do reino do Ponto. Crestus e tinha uma ancestralidade persa. Ele era o segundo filho lá dos seus pais. E entre os filhos dos monarcas lá do Ponto, os pontianos, Mitrídates V de Ponto e Laodice VI nasceu e foi criado no reino do Ponto. Então, quando as pessoas levantam um argumento dizendo, não, Cristo é Crestus. Não, Crestus era outra pessoa. Mitrídates Crestus era outra pessoa. Não tem nada a ver. Ah, mas Cristo então é Mitra. Eu já vi falar isso. Você encontra vídeos no YouTube falando que Cristo é Mitra. Peraí, qual é a relação de Cristo, que nós sabemos que é Christos, que leva também para ungido, para o Messias, com Mitra? Olha só, o Mitra, na verdade, é o Deus Sol. Então as pessoas tentam fazer essa ligação. Você não pode dizer Cristo, você está adorando o Deus Sol, na verdade, o paganismo. Mitra é o Deus da sabedoria, né? Eles criam da guerra, da mitologia, lá na Índia, na Pérsia. Ele representava a luz. Tudo isso aqui é mentira, sabemos. Era filho do Deus Persa bem, Aura Mazda, lutava com os inimigos, era identificado com o Sol. Então, é o paganismo aqui, o Deus Sol. Tudo bem. E uma carruagem dele pelo céu para espantar as das trevas. Nós já sabemos. Nasceu perto de uma fonte sagrada, debaixo de uma árvore, a partir de uma rocha. Isso aqui é o conto de Mitra. Então, falam de Mitra desde 3.000 anos atrás. E aí ele entra lá, né, por volta do século V, século V, antes de Cristo. Ele vai lá para o zoroastrismo persa. E aí em Roma ele aparece também, como Mitra. Né? E por aí vai. Existe a figura de Mitra, ou várias figuras em que Mitra aparece matando um touro. E abaixo da inscrição, é interessante isso aqui, porque as pessoas vão usar isso aqui para dizer, tá vendo? Cristo, toda vez que você fala Cristo, você está falando em Mitra. Você está adorando Mitra. Olha só onde vai as coisas. Então existe uma figura do Mitra, você pode procurar, em que Mitra aparece matando uma figura lá, um desenho. E na esquerda, você vai ter lá Crestus Mitra. Olha só, Crestus Mitra. Olha, Cristo Mitra. Tá vendo? Foi criado pela Igreja Romana, mais um pagão, paganismo. Você não pode falar Cristo, senão você está falando em Mitra. Então, o que é que eles fazem? O que é que eles fazem? As pessoas associam ao Messias, vamos dizer assim, a Cristo de verdade, dizendo que Cristo, na verdade, é Mitra. Isso é uma ilusão, uma doce ilusão. A palavra Crestus, ela significa apenas bom. Ou seja, bom Mitra. Mitra, é um nada, é um zero à esquerda, é um Zé Ninguém, que não existe. Só na cabeça das pessoas, e aí me vem aquilo que Paulo fala lá sobre a questão de oferecer a comida sacrificada aos ídolos. Paulo diz, irmãos, o ídolo não é nada no mundo. Agora, tem um irmão da mente fraca, que se ele vê você lá comendo aquela carne lá, e aí o pessoal não entende também isso. Ele vê você comprando aquela carne lá no açougue, que algumas daquelas carnes ali eram previamente oferecidas lá ao ídolo. Para você, o ídolo não é nada. Você está indo só lá comprar a sua carne e comer em casa, porque você que há um só Deus o Pai, Paulo 1 Coríntios 8, 4, 6, há um só Deus o Pai, um só Senhor Jesus Cristo. Agora, aquele irmãozinho cabeça fraca, você tem que ter cuidado com ele,
Porque se ele vê você indo lá e pegando aquela carne lá, e ele dizer que aquela carne foi oferecida lá ao Crestus Mitra, ou a um ídolo lá que seja, ele vai pensar, eita, fulano de tal está adorando um ídolo pagão. Então tenha cuidado, para que, evite, é isso que Paulo diz lá em 1 Coríntios, evite, para que aquele irmãozinho cabeça fraca, ele não seja influenciado, ele não entende, né? Paulo diz, é o fraco na fé, é o débil na fé, que Paulo fala. Então é um exemplo que calha bastante aqui com isso que nós estamos vendo hoje. Aí a pessoa vê lá, Crestus Mitra, o pessoal vai lá e coloca no vídeo do YouTube, né? Não sei até em que canal é, só não vou falar. Aí colocam lá, Crestus Mitra, e começam a mostrar aquilo ali tudo. Veja, o paganismo, o nome pagão. E o pessoal sincero, os irmãos sinceros, eles ouvem, né? E dizem, olha só que coisa, tá vendo, irmão? Como nos enganaram. Você não pode falar Cristo, não. Cristo é um nome pagão. Tá? É o nome lá do Mitra, do Deus pagão, Sol. Tá vendo que coisa? Crestus Mitra. Crestus quer dizer só bom. A pessoa colocava um bom Mitra. Só isso. Mas na cabeça do irmão, o irmão tá ali, sincero, sim, mas ele vai pensar que tem uma blasfêmia ali. Aí uma pessoa a se judaizar. Agora, veja, cria-se uma circunstância que não existe para levar as pessoas a se judaizar. A judaização das coisas. A judaização. Depois eu vou dizer por quê. O que é que está por trás disso aqui? No final. Crestus é bom, ou seja, é só mitra. Não tem absolutamente nada a ver com o Senhor Jesus, com Cristo, com o Messias. Então, é falta de entendimento ou é algo feito propositadamente para enganar as pessoas? Outro episódio aqui que a gente vai falar a partir de agora. A expulsão dos judeus de Roma. A expulsão dos judeus de Roma. É um fato interessante. O Suetônio, ele foi um historiador romano. O Gary Habermas, no livro, né, o Jesus Histórico, diz que pouco se sabe sobre ele, exceto que ele era o secretário-chefe do imperador Adriano, até o ano 138 depois de Cristo. Suetônio, ele é um dos mais importantes historiadores, em função da biografia que ele fez sobre os 12 imperadores romanos, do Júlio César ao Domiciano, na obra De Vita Caesaro. Tudo bem? Agora, tem duas citações do Suetônio que são interessantes aqui para o nosso tema. Ele diz assim, como os judeus, por instigação de Crestos, estivessem constantemente provocando distúrbios, ele, Cláudio, os expulsou de Roma. Ele não diz que são os cristãos aqui. Ele diz que são os judeus, por instigação de Crestos. Nós já vimos quem é Crestos. E diz então que Cláudio os expulsou de Roma. Quem fala isso aqui é o Josh McDowell, né, no livro dele. Tá? Então você encontra aqui Crestos. E o McDowell que diz que Crestos, que o Suetônio fala, é uma outra forma de escrever Christus, que é a versão latina do nome grego Christos. Tudo bem? Então ele apresenta isso. Ele diz, olha, na verdade é Cristo. Não é o Crestos. E aí o que o Suetônio está querendo dizer? Que por causa dos embates entre os judeus, haviam distúrbios pela perseguição dos judeus com os cristãos. E levou Cláudio, então, a expulsá-los de Roma. Então, ele está fazendo referência a quem aqui? Pelo que se dá a entender, não é a Crestos, o Crestus Mitra, mas a Cristo. Então, por quê? Primeiro ponto. Um cristão não colocaria, dificilmente um cristão, não colocaria Cristo em Roma por volta do ano 49. Tudo bem? E também não iria chamá-lo de causador de distúrbios. E a fonte do Suetônio não é um cristão. Então ele usa a palavra Crestos aqui. Agora, Suetônio realmente fala de Cristo? Então, essa pergunta aqui é interessante para que a gente possa reconhecer que o nome usado por Suetônio também era conhecido como nome greco-romano, Crestos. Também, de forma alguma, Cristo não estava em Roma no ano 49. Então, é muito interessante isso aqui, quando ele fala que os judeus
né? Causavam tumultos por instigação de Creston, tá lá. Então, não se refere a uma pessoa em si, mas um título que provavelmente o Suetônio teria ouvido sem saber que isso teria essa aparência de Cristo. Outro ponto também, não era incomum que o nome, tanto dos cristãos como de Cristo, fosse escrito de maneira equivocada no segundo século. Quem é que diz isso? Sou eu não, Tertuliano. Tertuliano diz, né, ele está discussando ali, defendendo, né, os cristãos, que esse nome era considerado como se fosse um nome criminoso, até. Por isso que nós vimos ontem que começou a decair, utilizar o nome Jesus, que era tão amplamente utilizado, 600 anos até. Os tradutores da Septuaginta, nós vimos lá que tinham 3, não é isso? Que tinham o nome Jesus até, que eram judeus. Então, fala disso. Ele refere-se a isso aqui e diz cristãos, até onde se refere ao significado do termo, é derivado do ungido. Tertuliano fala disso. Isso mesmo, e mesmo quando é erroneamente pronunciado por você como crestianos, ele vem cheio de ternura e bondade, portanto você odeia inocentes, com o nome sem culpa, é a apologia aqui de Tertuliano. Então havia esse tipo de coisa, era comum quem falava o latim que confundisse essa pronúncia do nome dos cristãos. Com certeza a mesma coisa aconteceu aqui com Suetônio. Muito interessante. Terceiro ponto, o nome Crestos, embora esse nome pudesse ser comum lá na cultura grego-romana, aplicado a Mitra, tudo bem? Aplicado a Mitra. Para os romanos, aplicava-se a Mitra, não ao Messias, não ao ungido. Você não encontra isso entre os judeus em Roma naquele período. Por quê? Vai olhar as inscrições das catacumbas. Existe um estudioso, né? É o Noy. Ele diz assim, que essa ausência é baseada no fato de que esse nome era aplicado nessa época normalmente a escravos. Foi isso que os judeus fizeram. A campanha de difamação a respeito do nome de Jesus, fez com que esse nome começasse a desaparecer com relação à aplicação às pessoas. As pessoas não iam colocar o nome dos filhos de Jesus. E isso causou uma repulsa. E os cristãos também primitivos. Então, esse era o ponto. Não era porque uma ligação do Messias com Mitra estava existindo ali. Então, quando nós analisamos e vamos buscar fatos documentais, fatos documentados, fatos históricos, nós vamos ver que as coisas não são bem assim. Bem? Então, se Suetônio se refere a Cristo, não seria estranho pensar que Cristo estivesse pessoalmente em Roma, incitando a rebelião contra Roma? Não. Sendo a referência feita realmente a Cristo, como um título e não como uma pessoa, não era necessário que ele estivesse lá. E então você vai entender agora, Atos 18:2, que Lucas escreveu que Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma. Olha, está na palavra, Atos capítulo 18, verso 2. Então nós entendemos aqui o contexto de Atos 18, verso 2. Também, lá, o Gessler, Norman Gessler, na enciclopédia de apologética dele, ele diz assim, Suetônio, ao escrever muitos anos mais tarde, não estava na posição de saber se os tumultos eram provocados por Crestos ou pelos judeus contra seus seguidores. E aí o Cláudio ficou aborrecido e mandou expulsar todo mundo, os judeus, inclusive Priscila e Áquila, no ano 49. Tudo bem? Então, é claro isso aqui, fica muito claro. Então, o que é que nós aprendemos com Suetônio a respeito da historicidade do nome Cristo? Aprendemos isso aqui. Primeiro, ele relaciona a expulsão dos judeus de Roma. Também ele atesta de que aos olhos do imperador, Cristo é que incitou os judeus, na verdade os cristãos, a causar distúrbios em Roma. E você vai entender depois o que acontece, né? Nero faz a mesma coisa e culpa os cristãos pela destruição de Roma. Ele também concorda aqui com Tácito, que era outro historiador, no sentido que a fé cristã tinha em face aos romanos, e também do uso normal do termo cristão para se referir a essa fé. Então não tem nada a ver com Mitra, nada a ver com Crestus Mitra, nada a ver, absolutamente nada a ver. Essas alegações não têm fundamento algum. Outra coisa, as pessoas tentam também fazer a ligação Crestus com Krishna. Krishna. Então, os adeptos do nome, né, Yahushua, essa coisa toda, eles pensam
que o nome cristão foi dado como uma zombaria aos discípulos de Yeshua, uma zombaria. E o termo deriva da palavra grega Cristo, que veio de Krishna. Então, na verdade, não fale Cristo, porque você está se referindo a Krishna. Quem é Krishna? Um dos deuses, aliás, do hinduísmo. Então, você nunca deveria ser chamado de cristão. Não, cristão não, isso tem a ver com Krishna. Você tem de ser chamado de messiânico, ou messianita. Olha só que coisa. Vamos lá. Uma das primeiras menções em Roma ao Nazareno, ao Senhor, é encontrada no historiador romano Tácito. Por quê? Porque Tácito, ele escreveu assim, que aqueles que o povo chama de cristãos, qual foi a palavra que ele usou? Foi essa? Cristãos não, crestianos. Crestianos. Não é isso? Cristo, a origem do seu nome, sofreu a pena de morte por ordem de Pôncio Pilatos no governo de Tibério. Ele está se referindo aqui a Crestos, lá, o Mitra? Claro, não. Ele está dizendo aqui que Cristo sofreu a pena de morte por ordem de Pôncio Pilatos no governo de Tibério. Então não está se referindo aqui a Mitra, coisa nenhuma. De acordo com Tácito, os cristãos receberam esse nome devido ao nome de seu líder, Cristo. Para os romanos era um nome e não um título. Então, a palavra cristianos, como o nome Crestos, são formas, né, até certamente, de certo ponto, descuidadas de pronunciar o nome Cristo, Christus, e cristãos, cristianos, na língua latina. Então, você tem o vocábulo cristão, cristianoi, em grego, cristianos, em latim, que vai aparecer no Novo Testamento, Atos 11, 26, Atos 26, 28 e 1 Pedro 4, 16. Então, como é que isso aqui pode ser blasfemo? Essa é uma pergunta interessante. Como é que tem blasfêmia nisso aqui? Você vai nos fatos históricos, você não vê. Você vai na escritura, tem lá 3 vezes o nome. Como é que isso aqui é blasfêmia? Como é que isso aqui está se referindo a Mitra? Como? Os judeus costumavam chamar os cristãos pelo apelido de nazarenos. Mas por quê? Ah, eu sou nazareno, tudo bem. Mas por quê? Porque para eles era algo depreciativo, porque Nazaré era uma aldeia insignificante, João 1,46. Você vai nos escritos de Gregório, Gregório diz assim, eles faziam objeção a esse nome, Cristo, para indicar os seguidores de Jesus, e preferiam chamá-los de galileus. Então, pessoal, eu sou nazareno. Peraí, o nome que era chamado era galileus. Eles faziam isso porque não queriam associar Jesus com o Messias ungido, pois em grego o termo ungido significa Cristo. Então, o pessoal está indo na contramão da coisa. Então, esse argumento de que o nome cristão era uma zombaria dada pelos pagãos não procede, não tem lógica, não tem embasamento, não tem fundamento. Você olha aqui para os textos, você vai ver Atos 11, 26. Diz aqui, tendo achado, levou para Antioquia. Durante um ano inteiro, reuniram-se naquela igreja, instruíram muita gente, e em Antioquia, os discípulos, os talmidim, né? Você vai ver na Bíblia talmidim, pela primeira vez foram chamados cristãos. Essa palavra cristãos aqui é o quê? É uma burla. Ela está corrompida aqui. Você tem aqui o primeiro exemplo. Então você sabe a origem do nome. E Lucas não faz nenhum comentário depreciativo em isso, não. Então, se esse nome fosse dado pelos gentios para denegrir, para zombar dos discípulos, Lucas teria acrescentado, né, um comentário, tipo assim, olha, em Antioquia, os discípulos, pela primeira vez, foram chamados cristãos para zombarem do nome do Salvador Yahushua. Tem isso em Atos 11, 26? Claro que não tem. Agora, para decepção das pessoas aí, né, não tem. Sabe por quê? Porque Lucas sabe que isso aqui não tem nada a ver com zombaria, mas para identificar os discípulos com o seu mestre. Provas históricas que os discípulos foram chamados de cristãos. Vamos lá. Desmistificando mais um desses mitos. Cornélio Tácito. Cornélio Tácito, ele também é um historiador romano, e ele diz assim, ó, o fundador da seita foi Crestos, executado no tempo de Tibério pelo procurador Pôncio Pilatos. Isso aqui está em Tácito, nos anais lá, no 15, página 44. Suetônio, já falamos sobre Suetônio, mais uma vez. O Suetônio diz assim, que Cláudio expulsou de Roma os judeus por causa de Crestos. E também ele diz, Nero infligiu castigo aos crestianos, um grupo de pessoas dadas a uma superstição nova e maléfica. A superstição é nova e maléfica, a sua fé é nova e maléfica.
Claro que não. Então você tem de ver qual é o ponto de vista que o Suetônio está falando aqui. Tudo bem? Segundo exemplo, Atos 26, 28. Quando disse Agripa a Paulo, olha, com Paulo aqui, por pouco me persuades a me fazer cristão. Interessante, né? Por pouco me persuades a me fazer cristão. Isso aqui está em Atos, capítulo 26. Atos, capítulo 26, versículo 28. Quando eu vou em Atos, capítulo 26, versículo 28, o que é que eu encontro? Eu vou encontrar numa Bíblia dessas israelitas, está dizendo assim, ó, disse Agripa a Shaul, pode chamar Paulo de Paulo, tem que ser Shaul, por pouco me persuades a fazer-me imitador do ungido. Olha só, imitador do ungido, não é cristão. Olha só. Mas quando você vai lá, a palavra é essa que está. Aí Paulo diz, né? Tomara que você se tornasse, né? Não só você, mas todos aqui se tornassem como eu sou. Então, Paulo era um cristão. Então, vocês veem as coisas como é que vão? Então, eu posso ver claramente aqui, até mesmo o rei pagão identificava o nome cristão com os seguidores do Messias, de Cristo, e não com o Crestus Mitra, o deus pagão Crestus Mitra. Bem claro. Então, Agripa, ele afirma que Paulo queria transformá-lo em cristão. E Paulo responde, provera a Deus. Mas não pode falar Deus também, tem que ser Elohim. Mas Elohim era usado para as divindades pagãs. Olha que coisa, é um contrassenso isso aqui. Então, peraí, Paulo é um blasfemo quando Paulo diz, olha, você tem de se tornar como eu queria que você se tornasse como eu sou, um cristão. Paulo disse que era um cristão. Então, Paulo é um blasfemo. É isso mesmo? Paulo era um blasfemo? 1 Pedro 4,16 diz assim, se parece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus neste nome. Olha, esse verso aqui dispensa comentários até. Tamanha é a clareza do texto. Pedro diz duas coisas a respeito do nome cristão. Primeiro, era um nome do qual não deviam se envergonhar. Hoje as pessoas, a maioria, o pessoal aí, eles não se envergonham. Se envergonhar é pouco. Eles abominam. É blasfêmia. E Pedro também diz que era um nome que glorificava a Deus. É isso que está aqui. Né? 1 Pedro 4,16. A Pedro escreveu em hebraico? Não, Pedro escreveu no grego. Então fica claro aqui. Então, o pessoal adepto desse movimento, eles não podem dizer que Pedro está blasfemando aqui. Eles não são, peraí, cristãos. Agora, o nome Cristo veio de Krishna. Né? Cristo, Christos, Krishna, né? Etimologicamente. Foneticamente é parecido, etimologicamente não. É a mesma coisa que você dizer Yeshua deriva de Yeshua, não pode. É a mesma coisa, não tem. Né? Yeshua não deriva de Yeshua, não tem nada a ver. João 1,41 diz assim, ele achou primeiro seu irmão Simão e disse-lhe, havemos achado o Messias, que traduzido quer dizer Cristo. Olha, João escreveu o evangelho dele em que língua? No grego. João blasfemou aqui. Será que João blasfemou? Porque João faz questão de dizer, havemos achado o Messias, que traduzido quer dizer Cristo. Então, o Christos grego é o mesmo Messias judaico, e ambos significam ungido. Agora, o Krishna vem do sânscrito. Olha, uma língua indiana. Então, você vai para a literatura hindu, você vai lá para o Bhagavad Gita, Krishna é a encarnação do deus Brahma. Então, você vai para o pessoal lá, né, o Hare Krishna, eles mesmos dizem isso aí, o significado do nome Krishna, o pessoal que é Hare Krishna. E eles começam a falar disso, né, do Bhagavad Krishna, um nome sânscrito que quer dizer o todo atrativo. É a mesma coisa, pessoal, tudo é o sentido, mas você vê que não tem nada a ver aqui. Não há nenhuma ligação de Krishna com Cristo. Agora, existe outro ponto também, que esse ponto é que tem dado, eu acredito, algum nó na cabeça das pessoas por aí. Eu lembro que uns dias atrás, eu estava divulgando aí, não sei em que grupo foi, eu não sei que grupo foi, é tanto grupo aí, às vezes eu vou lá, tiro 1 hora por dia e coloco lá o link do canal. E eu coloquei o link do canal. Aí veio uma pessoa lá e colocou, né, respondendo, e diz assim, olha, muito interessante, mas tem os nomes pagãos. Eu olhei assim, aí ele disse, assista esse vídeo. Aí me mandou um vídeo do YouTube para me assistir, e eu fui.
a maior inocência, assistir o vídeo. Aí, de repente, o vídeo começou a dizer, né? Falar, né, que Jesus é um mito, mais um mito criado, porque, aí começa a dizer, né? No dia 25 de dezembro, antes dele nascer no 25 de dezembro, a gente já sabe que não foi 25 de dezembro. Mas você pega o pessoal aí que vem do meio evangélico, gospel em geral, eles acreditam que é 25 de dezembro. Aí já dizia, 25 de dezembro, ele é um mito, copiando os outros mitos. Quem nasceu não foi ele, foi a divindade e tal. Ele também tinha, os 12 discípulos que deram a ele, na verdade, já tinha outra divindade que tinha 12 discípulos também. Ah, e essa questão toda dele ressuscitar, isso é uma mentira, porque já tinha outra divindade que ressuscitou também. Peraí, então Cristo é uma cópia de todos os mitos antigos, ele é uma cópia. Ah, Estrela de Belém, eu vou Estrela de Belém. Peraí, que negócio é esse? Então, o cara que faz isso, ele pega um vídeo desse, esse vídeo está no YouTube, viu? E lança para as pessoas, se a pessoa não tiver um entendimento, uma base, nossa, vai levar o cara a duvidar. Vai levar a pessoa a dizer, poxa, Jesus Cristo não existe realmente, o Messias não existe, é só uma conversa fiada, é uma mentira. É um impostor, é um copiou-cola. Tudo na vida dele é uma cópia do que aconteceu com os mitos passados. É só mais um mito. Quero saber, não. Nada de religião, é tudo mentira. Olha só o perigo dessas coisas. Você vai ver isso no YouTube. Então, ele é uma cópia. Né? Ele é uma cópia. E aí você precisa, mais uma vez, você vai ser um repetidor, um mero repetidor. Ele é uma cópia do Horus, uma cópia do Mitra. Cristo não é Cristo, ele é o Crestus Mitra. O pessoal mostra isso no vídeo lá do YouTube, o bonitinho do Mitra lá matando o touro, e Crestus Mitra. Crestus é o bom Mitra. Então, essa confusão toda que se cria na cabeça das pessoas. Olha só, Horus, aí dizem o seguinte, né? Não, o Horus nasceu de uma virgem também. Relação entre Ísis e Osíris. Após ser morto, foi esquartejado, aí fala do Mitra, e por aí vai. E vai embora. Olha só, Jesus e Mitra. Vamos fazer aqui uma comparação. O que é que eles dizem? Mitra nasceu de uma virgem, em 25 de dezembro, numa caverna, assistida por pastores. Aí você ouve isso, está vendo aí? Jesus é uma cópia do Mitra. Aí, essa é a alegação. Agora a verdade, sabe qual é? É essa. Mitra, na verdade, nasceu, isso na mentira deles, né? Mitra não nasceu de lugar nenhum, mas a mentira original é essa. Mitra nasceu de rocha sólida. Ok? Tem nada a ver. Ele não nasceu de uma virgem, só se você considerar uma rocha como uma virgem. O nascimento dele é 25 de dezembro, tudo bem. Mas os primeiros cristãos sabiam que essa data não era o nascimento de Cristo, pois ele nasceu em setembro. Tudo bem? Os pastores fazem parte do mitraísmo, testemunhando o nascimento, ajudando Mitra a emergir da roça. Agora, os pastores só são adicionados no mito de Mitra 100 anos depois do surgimento do Novo Testamento. O diabo trabalha assim, ó, paralelo. Tudo bem? Outra alegação. Mitra foi considerado um grande professor, viajante e mestre. Nada a ver. Não tem nada na tradição do Mitra que diga que ele era um professor de qualquer tipo. Mentira. Segunda mentira descartada. Terceira mentira. Mitra tinha 12 discípulos. Mentira também. Você pode ir na tradição do Mitra, lá do Irã, de Roma. Você não vai ver dizer que Mitra tinha 12 discípulos. De forma alguma. Né? Isso aqui, se foi colocado para Mitra, né, com certeza está relacionado aos signos do zodíaco, mas não tem nada a ver com discípulos. Outra mentira. Mitra prometeu aos seus seguidores imortalidade. Não existe isso. Não tem nenhuma evidência disso. Registro de Mitra. Mitra realizou milagres. Ah, claro que isso aqui vão dizer que Mitra fez milagre. Agora, o que tem a ver isso com Cristo, com Messias? Mitra se sacrificou pela paz mundial. Mentira. Onde é que tem isso? Só o Mitra matando um touro. Mais nada. Mitra foi enterrado no túmulo, depois de 3 dias ressuscitou. Mentira. Não tem nada disso na tradição de Mitra. Agora, o pessoal que faz o vídeo vão mostrar, né, a história de Mitra e tal. E diz, peraí, que negócio é esse? Então Jesus é uma cópia. Cristo é uma cópia. Uma cópia. Então, qual é o objetivo? Criar dúvidas, confusão na cabeça das pessoas. Mitra foi chamado de bom pastor. Mentira. Onde é que Mitra foi chamado de bom pastor? Em que lugar? Não tem evidência nenhuma disso. Nem foi identificado com o cordeiro. Era só o Deus Sol.
associado à casa de Leão, a casa do sol na astrologia babilônica. Mitra foi considerado o caminho, verdade e a vida, o Logos, o Redentor, o Salvador. Não tem nada disso. Não tem nada disso. Nenhum desses termos foi aplicado a Mitra. Então vejam o tanto de mentiras, o tanto de coisas que se criam para confundir a cabeça das pessoas. Isso aqui tudo só com Mitra, viu? Agora vamos lá para Osíris. Jesus e Osíris. Aí diz assim: Osíris foi chamado Senhor dos Senhores, Rei dos Reis, ressurreição e vida, bom pastor, né? Fez os homens nascerem de novo. Mentira. Nunca foi usado esses nomes para Osíris. Nunca. Né? Nunca. Jamais. Isso era incomum, esses nomes, né? Senhor do Oeste, Senhor do Submundo, esses eram os nomes que eram utilizados para Osíris. Outra coisa, o nascimento de Osíris foi anunciado por 3 homens sábios. Né? As estrelas lá, falou as 3 estrelas no cinturão de Órion, aquela coisa toda. Mas não tem menção de estrela nenhuma oriental na mitologia do Osíris. Osíris teve uma espécie de cerimônia de eucaristia, na sua carne foi comida, na forma de bolso. Não tem nada disso. Qualquer estudioso não vai ver isso. Osíris ensinou, não tem nada, você vai procurar aqui, não tem nada. Jesus e Horus. Aí vão dizer, Horus foi concebido, a mesma coisa, você vai procurar Horus, a mesma coisa. Você vai também falar aqui sobre quem mais? Horus, mitologia. Tudo isso aqui, mitologia, não tem ligação nenhuma. Mas as pessoas estão acreditando nessas coisas. As pessoas estão acreditando nisso aqui. Vincular, essa é mais uma ideia, mais uma doutrina de vento de doutrina, como diz Paulo, do fim dos dias, do fim dos tempos, porque Satanás está desesperado de todas as maneiras para derrubar você. Se ele não derrubar você de uma forma, ele derruba de outra. É o que ele quer. Então, existem milhares de maneiras personalizadas para tentar derrubar cada um de nós, para tentar minar a sua fé, se não é de uma forma, é de outra. Se não for judaizando você, se não for levando você para o sionismo, porque a verdade é essa, esse negócio todo é sionismo que está por trás disso. É por outra. Outra coisa, Baal. Pronto. O nome Baal. Você não pode dizer o nome Senhor. Olha, o Senhor. Não, rapaz, você está falando em Baal. O nome Senhor não pode ser pronunciado. Não, não, não. Tira o nome Senhor da Bíblia. Você está chamando Baal. Peraí, é assim mesmo? O nome Senhor não pode ser pronunciado, porque é Baal. É verdade isso? É verdade? Vejam só. Êxodo 14, verso 2. Quando Deus fala com os filhos de Israel, lá que tirei ele do Egito, ele diz assim: se acampem defronte de Pi-Hairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zephon. Peraí. Esse nome Baal-Zephon, Deus disse que eles tinham de se acampar ali diante de Baal-Zephon, Êxodo 14, 12. 2. Esse nome foi dado, era um nome muito anterior à época da saída dos filhos de Israel do Egito. Era o local, era identificado esse local com o nome de Baal-Zephon. Então, esse nome foi dado em homenagem ao falso deus dos cananeus. Agora, o próprio Criador pronunciou esse nome aqui. Será que o Criador estava blasfemando dele? Para o Criador, é apenas um lugar que precisava ser identificado geograficamente para que os filhos de Israel pudessem seguir na sua passagem, na sua travessia pelo Mar Vermelho. Então, o Criador pronunciou o nome Baal. Mas ele estava blasfemando de si mesmo? Olha só que pergunta, né? Interessante. Então, você vai ter outras passagens também que os filhos de Israel faziam referência por questões de localização geográfica. Isso não era blasfêmia. O problema acontecia quando eles serviam aos Baalins, ou usavam o nome dos Baalins como forma de veneração. Juízes 2:11, serviram aos Baalins. Agora aí é problema. Né? Então as coisas começam a ficar claras aqui. Não adianta juntar textos do Antigo Testamento que referem a Baal e forçar o entendimento, você falar Baal. Agora a palavra Baal não quer dizer Senhor somente. A palavra Baal quer dizer marido. A palavra Baal também quer dizer proprietário. Então veja só, para ser mais correto, você não pode também chamar, a esposa não pode chamar o seu esposo de marido. Porque se chamar o seu esposo marido, está chamando Baal também. Não é verdade?
Olha, você não pode ter uma casa, ou você não pode ter um carro, você tem que abolir o nome proprietário também, a língua portuguesa. Porque se você diz que é proprietário, vamos ser corretos. Se eu disser que sou proprietário, então, olha, eu sou proprietário dessa casa, eu sou proprietário desse terreno. Eita, eu sou Baal. Está blasfemando também. Então, minha gente, é questão de lógica. A palavra diz, não sejam levados por ventos de doutrina. Então, se nós queremos ser corretos na história toda, eu não posso falar marido, a esposa não pode falar marido, e também você não pode falar que é proprietário de nada, porque a palavra Baal significa só senhor. Quer dizer marido e também quer dizer proprietário. Lembra do episódio de Gideão também? Olha só, Gideão. No episódio de Gideão, a ordem do Criador foi para que se despedaçasse a estátua de Baal. Lembra disso? Despedaça a estátua de Baal. E aí Gideão vai lá, Juízes 6, e ele derriba o altar de Baal. Então a adoração devia ser restaurada, em primeiro lugar, e consequentemente o nome pagão de Baal deveria desaparecer da boca dos israelitas. Foi esse a lógica. E aí Gideão ficou conhecido como Jerubaal. Quer dizer, deixe que Baal contenda com ele. Jerubaal. E ele foi amaldiçoado por causa disso? Nem por isso ele se tornou amaldiçoado. Pelo contrário, o deixe que Baal contenda com Gideão era uma invocação da fidelidade de Gideão para com o Criador. Mas ele levava o nome Jerubaal. Olha que interessante aqui, Juízes 8, 33. Outra coisa, do episódio de Elias. Né? A distinção entre Altíssimo e Baal tem de ser feita num processo de adoração, e não simplesmente num processo de uma fonética que não significa nada para mim, que falo português. Então, quando Elias convida Israel a decidir-se pelo Deus verdadeiro, ele coloca uma prova ali. A prova é relacionada ao altar de adoração, e não a uma pronúncia. Mesmo o nome Baal estando relacionado à divindade pagã, a separação tinha de ser feita por meio de adoração. 1 Reis 18, 21. Não é isso? Agora vamos lá, Pedro e o nome. E essa é outra parte interessante. Então, alguns podem se opor a chamar o filho, né, pelo nome na própria língua materna, que não seja o hebraico, e usam o texto de Atos 4:12. Não há salvação em ninguém, em nenhum outro nome. Mas só que essa linha de raciocínio é falha, é terrivelmente falha. Porque Lucas escreveu essa citação da proclamação de Pedro em grego koiné, o grego koine, não foi em hebraico. E pouco antes, no verso 10, Pedro diz assim: seja conhecido por você e por todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo de Nazaré, Jesus Christos Nazoraios, a quem vocês crucificaram, a quem Deus ressuscitou dos mortos, esse homem está diante de você. Foi assim que Lucas escreveu. Lucas registra Pedro falando não em hebraico, mas em grego. Então, na verdade, se alguém realmente queria ser consistente em dizer que devemos dizer o nome corretamente no hebraico, então nós devemos invocar o nome de Yeshua em grego, certo? Porque o texto foi escrito em grego. Ou você tem de argumentar, então, que Lucas escreveu esse texto em hebraico. E houve alguma coisa ali, maligna, que desapareceu o Novo Testamento todinho em hebraico e hoje só tem o grego. Tudo bem? Você tem de argumentar, então, com milhares de pergaminhos em grego. Olha só. A questão de ver a glória, né, do Filho de Deus. Como é que você vê a glória dele? A palavra diz, Romanos 10, 12 a 13. Não há distinção, para todos que chamarem o nome do Senhor serão salvos. O nome do Senhor. Fosse assim, esse entendimento ser seguido à risca, o nome do Senhor se transformaria numa fórmula mágica. Qualquer pecador, no arrependido, era só chamar o nome, numa fórmula mágica assim, pá, e de repente você era salvo. No dia das pragas, teria acesso aos céus. Olha só, outro ponto agora. Paulo e o nome. Paulo e o nome. O nome liga ao ser, né, que ele tem referência, que é invocado esse ser. Por exemplo, eu me refiro hoje ao Curios, ou Adonai, como criador dos céus e da terra. Tem algum problema? Não. Não tem problema algum. Eu não estou blasfemando. É isso? Não tem blasfêmia. Agora, se eu me refiro a este mesmo ser e chamo ele de Senhor, na minha própria língua,
de maneira inteligível, e se não há outro para mim além dele, como é que eu estou me referindo a Baal, se eu estou me referindo ao Senhor, ao Criador, ao Curios? Como? A linha de demarcação entre o paganismo é absolutamente inexistente. Lembre daquilo que Paulo fala. Lembra do irmão débil lá, aquela questão de comer, coma de tudo que se vê do mercado. Por quê? O irmãozinho vai olhar, vai ver, e tá fulano tá adorando o ídolo. Né? Dá uma lida naquilo ali depois. A gente precisa ler isso aí para entender esse entendimento. Então, veja, quando Paulo diz, 1 Coríntios 8,4, sabemos que o ídolo de si mesmo não é nada no mundo. Então, Baal, o que é Baal? Baal não existe para mim, nem para você. Baal é o Zé Ninguém, Baal é um nada. Saber de Baal? Quer dizer, eu vou estar pensando em Baal? Baal existe. Só se existir para alguém aí fora. Para mim não existe. E Paulo também partilha desse entendimento. 1 Coríntios 8,4. O ídolo não é nada. Não há um Deus, apenas um Deus, e há um só Senhor. Então, eu estou falando Senhor, estou pensando em Baal, e qual é a autoridade que alguém tem para estar julgando, dizendo que quando eu invoco o Senhor, você está invocando Baal. Peraí, que conversa é essa? Os ídolos não são nada, há apenas um Deus. Então, aquele que no âmago proclama existir blasfêmia no simples pronunciar o nome Senhor em referência ao Criador, você está indo contra o entendimento da palavra. Paulo escreveu isso aqui em grego, de novo. E Paulo está se referindo aqui a Júpiter, a Zeus, a Mitra. Não existe isso aqui. Mitra, quem é Mitra? Não existe nada disso. É só mentira. A gente sabe disso. Para Paulo, Baal existia. Né? Baal não é nada. Não é verdade? Então, para os primitivos cristãos, a gente já viu sobre isso, cristãos, os cristianos, que não tem nada a ver com Crestos Mitra, que criam o evangelho puro, e para o próprio apóstolo Paulo, e para nós, para mim também, não existe Baal, não existe ídolo, não existe Mitra, não existe nada disso. Paulo escreveu Curios e chamava o Messias de Curios. E com certeza Paulo não estava pensando em Baal. Eu também não estou pensando em Baal aqui. Então, quando você invoca hoje o Messias pelo nome Senhor, Adonai, Eterno, não tem problema algum. Não é isso? Você invoca pelo nome Senhor, também vou estar pensando em Baal. Baal não é um Zé Ninguém, nada. Não existe. Então, se eu invoco o Senhor, eu estou invocando Baal, aquele antigo ídolo cananeu, um Zé Ninguém, um Zé à esquerda. Isso não existe. Não existe, porque a adoração é voltada para o Criador dos céus e da terra. E Paulo também diz assim, 1 Coríntios 8, 5, 6, aquele texto, né, que é bastante interessante e que se aplica exatamente, é uma luva nesse caso. Ele diz, porque, ainda que exista alguns que se chamem deuses, que as pessoas acreditam lá, porque a gente não acredita, quer no céu, sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores por aí, todavia nós, Paulo diz, há um só Deus, o Pai, e um só Senhor Jesus Cristo. Então, acabou a história. Então, nesse para nós aqui, eu também me incluo. Há um só Theos, que é Deus, e um só Curios. Há um só Deus e um só Senhor. Então, por que a gente tem de forçar uma ligação de uma palavra nativa da minha língua, meu idioma, que sequer existia? Por exemplo, a palavra Senhor não existia, né? Na época de Paulo. A pronúncia aqui da minha palavra em bom português não existia. Então, por que eu vou forçar isso aqui? Forçar uma ligação dessa palavra Senhor em português, da minha língua, meu idioma, que nem existia na época lá do Baal, do desgraça do Baal lá no passado, para eu manchar a minha língua hoje aqui e dizer, não, não posso invocar e dizer Senhor. Por quê? Se antes mesmo de Cristo, né, na Septuaginta já verteram lá por Cúrio. Interessante isso. Então é questão de usar sabedoria. Paulo não escreveu Elohim, nem Yahshua, nem Yahshua, nem Yah, nada disso, Hamashia. Paulo escreveu Theos e Jesus Christos. Porque senão alguém me mostra onde é que está o Novo Testamento em hebraico, porque eu nunca achei. João 4, 24. Deus é espírito. Importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E aí Paulo fala lá em Tito 1, verso 1. Ele diz assim, Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus e o conhecimento. A palavra conhecimento aqui é do grego epignosis, é o conhecimento consciente, o entendimento completo. E Paulo diz que nós precisamos ter isso da verdade, que é segundo a piedade. Tito 1,15, Paulo fala de novo disso, do entendimento, do conhecimento.
Então, o conselho inspirado é esse. Tito 3,9. Não entre em questões loucas. Questões loucas são essas trancadas de entendimento. E ele aconselha Timóteo também. 2 Timóteo 2,23. Rejeita as questões loucas. Ele fala disso. 2 Timóteo 3,7 também. Agora, vejam só. O que Paulo diz sobre os gentios e o nome sobre todo nome. Romanos 15,9. Gentios glorifiquem a Deus pela sua misericórdia, como está escrito, eu te louvarei entre os gentios e cantarei ao teu nome. Romanos 15, verso 9. E agora chega o famoso texto de Filipenses 2,10, que ele diz que ao nome de Jesous, em grego, se dobrará todos os joelhos nos céus, na terra e embaixo da terra. Olha, e Paulo escreveu aqui em grego. Como é que Paulo pode, sendo um fariseu, como é que Paulo pode ser um fariseu? Um ex-fariseu, aliás, rabino, conhecedor do nome inefável. Paulo, com certeza, Paulo fala, ele disse que ele falava vários idiomas, ele falava o aramaico, ele falava o grego, ele falava vários idiomas. Arrebatado até o terceiro céu, dizer que a palavra grega Jesus é o nome sobre todo nome. Paulo está se referindo a uma pronúncia aqui? Claro que não, ele está se referindo a uma pessoa. Esta pessoa, a referência a esta pessoa, é ele que é exaltado, é o nome sobre todo nome. Então, Paulo escreveu aqui que toda língua confessará e Jesus Christos Curios, Jesus Cristo é o Senhor. Não é verdade? Então, você pegar Isaías 45, olhe para mim, Isaías 45, 23, né? Sou eu que sou o Senhor. Tem pessoas que usam isso aqui, né? Que essa citação de Romanos, ela está se referindo, né, ao nome do Eterno. Né? E eu vi já uma pessoa explicando isso aí, olha só que coisa. E é pessoas que se dizem, né, que creem que Cristo é o Filho de Deus, que não creem, né, em doutrinas do triteísmo. Aí dizem, né, confessa que Yahushua Hamashi é Senhor para a glória de Deus. Aí o cara pega lá, faz uma mistura, aí diz assim, ó. Diz assim, na verdade, Paulo aqui, ele está se referindo ao Deus de Israel. Ao Deus de Israel. Né? Ao Deus de Israel. Ele não está se referindo ao Messias, a Jesus. Né? Então, o que é que a gente vê aqui, pessoal? As pessoas manipulam as coisas. Para Paulo, dizer o nome do Filho de Deus em grego era suficiente. Né? Então, você basta ler as Escrituras. Você não precisa dar luz de pseudo-doutores do hebraico, do aramaico, de paleo-hebraico, essa coisa toda. Você não precisa isso. Não precisa. Né? Você é hebraico, você fala no hebraico. Yeshua não tem problema nenhum. Né? Os apóstolos conviveram com ele 3 anos e meio, foram enviados por ele para pregar o evangelho, escrever as escrituras, estabelecer a doutrina. Você não vai ver em uma esse tipo de imposição. Então, eu fico com a testemunha apostólica. Então, não existe isso de redescobrir raízes hebraicas nesse sentido, não. Isso aqui se chama sionismo. Porque os apóstolos não estavam preocupados em espalhar raízes hebraicas, não. Nem cultura hebraica, quando eles fossem pregar o evangelho. Você não vai ver isso, não. Pelo contrário, me fiz de tudo para com todos, Paulo dizia. Não é verdade? Não há judeu nem grego, Gálatas 3:28. Cristo quebrou a parede divisória, Efésios 2:14. Então eles não estavam preocupados com espelhar cultura judaica, não. Eles queriam salvar almas. Era isso que eles queriam. Então as pessoas hoje, alguns estão perdendo o alvo. Estão perdendo o alvo. 1 Coríntios 2:2, Paulo disse, decidi nada saber entre vós, senão Jesus Christos, e este crucificado. Tudo bem? Então nós paramos por aqui o nosso tema, mas ainda temos mais algumas coisas para ver com relação a esse tema interessante, sobre agora o Messias e o nome do Criador. Vamos ver amanhã o texto bíblico em que Cristo usa o tetragrama. Existe esse texto bíblico? E Cristo chama seu pai pelo nome do tetragrama, Yahua, Yahweh, e aquela coisa toda. Existe esse texto? Nós vamos ver isso amanhã. Tudo bem? Então, nós finalizamos por aqui. Que o nosso Pai Celeste nos abençoe, nos fortaleça, nos conceda a sua graça, porque, como nós temos falado aqui, o nosso compromisso não é com ideologia. Nosso compromisso não é com o meio evangélico, não é com nenhum tipo de doutrina, com nenhum tipo de manifestação de crença que esteja fora das Escrituras.
apenas a palavra. Se alguém fala alguma coisa, fala e palavra. Fala e mostra na escritura. Agora, falar e começar a fazer essas ideias translocadas que não levam para lugar algum, tá bem? Não tem sentido algum. O que vale é o que diz a palavra. O assim diz o Senhor. Então, abençoe, nos fortaleça. Mas nós vamos ver sobre o Messias e o nome do Criador. Lembrando aqui, pessoal, o seguinte: não existe problema algum em você falar Messias. Não existe problema algum em você falar Yeshua. Não existe problema algum em falar Yahweh. Né? Tá interessante, eu gosto disso também. Eu acho interessante. O problema existe quando você vai para o outro lado e as pessoas querem fazer disso um ponto de salvação e dizer que você está blasfemando se você chamar o nome de Jesus. Aí também não. Isso não está com a Escritura. Bem, que Deus, nosso Pai Celeste, nos abençoe e nos fortaleça. Em nome de Jesus.